1, Marcos 1. Falar sobre a autoridade do cristianismo. Marcos 1, 22. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos a Ti por termos a oportunidade de, mais uma vez, estar na Tua presença para meditar na Tua lei. Pedimos que o Teu Espírito, mais uma vez, nos alcance e nos abençoe com o entendimento dessa palavra. No nome de Cristo, nós oramos. Amém. Há um conceito muito forte hoje a respeito de autoridade, é que só quem pode falar é quem é especialista naquela área, né? Você percebe que sempre que há uma questão, então a televisão ela vai buscar o especialista para falar sobre aquele tema. E até mesmo os progressistas inventaram um conceito novo de lugar de fala. Você já ouviu falar nisso? Então, para você falar sobre feminismo, você tem que ser o quê? Não só mulher feminista, especialmente. Se for mulher e não for feminista, aí você vai começar a ter problemas com as feministas, porque você tem que, necessariamente, por ser mulher, ser feminista. Então, para falar de feminismo, feminista. Exato. Mas ele ainda não tem um lugar de fala para falar sobre assuntos bem delicados, né? Ele dá opiniões gerais. No que ele concorda com o feminismo, tudo bem. Mas ele não pode refletir sobre aquela questão, porque ele não está na pele da mulher. Então, para falar sobre homossexual, você precisa ser homossexual. Para falar de cada coisa, você precisa ser aquela coisa. Se existe uma lógica nisso, e existe, mas isso não é uma verdade absoluta. Porque, veja só, se você pensar dessa forma, que sempre tem que ser especialista numa coisa para falar sobre aquela coisa, então você está tirando dos ministros do Evangelho muito da sua responsabilidade. Porque o pastor ele precisa falar dar orientações, conselhos sobre a economia de uma casa, sobre criação de filhos, sobre relacionamento entre as pessoas, sobre relacionamento amoroso. Então, se ele precisa ser aquilo para falar daquilo, ele nunca vai poder orientar uma mulher, porque não é mulher. Ele nunca vai poder orientar um jovem, porque geralmente eles não são mais jovens. E aí é o problema. A autoridade do cristianismo, ela independe do portador da autoridade. Ela é autoridade por si. É óbvio que existem circunstâncias onde a autoridade de quem fala está ligada à autoridade do Deus que fala por meio daquela palavra lhe conceder. No caso da pregação, por exemplo. Então, há uma circunstância onde é preciso ter sido autorizado para falar. Mas isso não serve em todos os casos, em todas as circunstâncias da vida, né? Porque a autoridade que nós temos para falar sobre assuntos independe de nós mesmos, mas da palavra de Deus. É óbvio que a Bíblia também considera as experiências. Se você abrir comigo Tito, capítulo 2, um texto bem conhecido, especialmente das mulheres. Tito 2. Verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas,
sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra-te integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Primeiro, né, Paulo, numa carta pastoral, falando a Tito, ele fala a um jovem, uma pessoa que não tinha muita idade. Então, ele está falando a um pastor, um jovem pastor, que deve ensinar as ovelhas como proceder. Aí você vê uma parte do princípio. Não precisa ser velho simplesmente para ensinar. Mas Tito tinha a autoridade para ensinar de acordo com a palavra de Deus. Segundo, geralmente na igreja quem ensina é quem mais velho ensina o mais novo. Os homens que são citados aqui no verso 2 são os idosos, e as mulheres citadas no verso 3 são as idosas. Então quem ensina é quem tem mais experiência. Via de regra é assim que acontece. São os pais que ensinam os filhos. Mas os filhos em alguma circunstância podem ensinar os pais, mas não é a regra. A regra é o mais velho ensinar o mais novo. Não é porque tem autoridade para falar daquilo que conhece. A autoridade é algo muito importante na Escritura. Não o fato simplesmente de passar por a circunstância, mas de conhecer o que Deus sabe a respeito daquilo. Só um parêntese, a nossa época diz também o contrário a esse respeito. Dizem que o jovem ensina o mais jovem, né? Quer ver como isso é verdade? Por que tem que ter o culto jovem na igreja? Geralmente, quem é o pregador do culto jovem? Um jovem. Geralmente, um jovem. Você tem um pastor da igreja, né, quando é uma igreja grande, o pastor da igreja e o pastor dos jovens, que é um jovem. Ou seja, porque o conceito que está intrínseco ali é que um jovem ensina outro jovem, porque eles falam a mesma linguagem. Isso é um conceito completamente antibíblico. Quem ensina ao jovem é o mais velho. Quem tem autoridade é o mais velho. Lembrando que existem circunstâncias onde um jovem pode ensinar a outro jovem. O princípio geral é: a autoridade se estabelece na igreja como verdade. Aquele que Deus chamou para falar, que fale a verdade e com autoridade. Pois não, Cristian? Ancião. Espiritualmente. Exato. A prudência, irmãos, deve nos levar, por exemplo, se um jovem sai do seminário com 23 anos, por exemplo, eu tive um colega meu que saiu entre 22 e 23 anos e assumiu uma igreja. Eu acho isso uma falta de prudência. Ele tem autoridade para pregar, mas falta a ele experiência para tratar de alguns assuntos. A prudência diria que esse jovem deveria ser primeiro pastor auxiliar e depois aprender com aquele pastor até o ponto que ele poderia realmente assumir a igreja, né? Mas o princípio de autoridade está sendo dito. O problema maior que está sendo tratado aqui não é juventude ou ser idoso, mas é a perda que a igreja tem manifestado do falar com autoridade, independentemente da idade. Quando Cristo falava como quem tinha autoridade. E o texto de Marcos fez a relação entre a fala de Cristo e a fala dos escribas, que falavam a lei, mas não falavam com autoridade. Na nossa época é muito comum os pastores parece que têm medo de falar, né? Até dentro do sermão, quando eles estão dizendo assim diz o Senhor, muitas ocasiões dentro do sermão é dito assim: me perdoe o que eu vou falar. Ora, se você vai pedir perdão pelo que vai falar, não fale. Porque se você não tem autoridade para falar aquilo, ou o que vai falar está errado, é melhor não falar. Numa sala de pregação, no meu tempo de seminário, um colega meu foi exortado pelo professor de pregação porque pediu desculpa durante o sermão.
Ele diz: nunca peça desculpa. Se você sabe que está errado, então você não diga. Mas se você tem que dizer, é porque é a palavra de Deus. Falta assumir a posição que Deus deu ao pregador. Quando a pregação começa, se ela é fiel, é a palavra de Deus. E Deus não pede desculpa pelo que vai falar. O medo maior é que as pessoas se machuquem e não queiram voltar para a igreja. Então, o medo é perder membro ou machucar alguém da igreja. Então, por isso que se tem muito dedo para falar o que se vai falar. MacArthur diz assim: qualquer pessoa que fielmente e corretamente proclama a palavra de Deus irá falar com autoridade. Não é a nossa autoridade, nem ao menos é a autoridade eclesiástica ligada ao ofício de um pastor ou professor na igreja. É uma autoridade ainda maior do que essa. Na medida que nosso ensino reflete com precisão a verdade das Escrituras, ele tem peso total da própria autoridade de Deus. Ele está fazendo um contraponto aqui com a igreja romana, porque a igreja romana diz que quando um ministro fala, é a igreja que fala, logo tem que ser respeitado. Então o papel de magistério que a igreja tem, né, de falar com a autoridade da igreja que legitima o ministro falar. Isso é completamente diferente do raciocínio reformado. Não é a autoridade da igreja, é a autoridade de Cristo, independentemente da igreja. Quando o ministro fala, se ele está na igreja, se ele está fora da igreja, a circunstância que ele estiver, se ele fala fielmente, tem que ser recebido como palavra de Deus. Isso também serve para as relações entre os irmãos da igreja. Se o seu irmão fala com você, né, vai lhe repreender, lhe exortar, mas ele fala com a autoridade de Cristo, você tem que se submeter. Por exemplo, um membro que exorta um pastor, isso é possível. Um pastor que está em flagrante erro, e o pastor diz: olha, fique na sua que eu sou o pastor da igreja. Né? Isso você escuta muito aí em determinados ambientes, a carteirada, né? Eu recebi uma carteirada uma vez de um professor: fique calado que aqui o antropólogo sou eu, você é aluno. Né? E aí na igreja muitas vezes você passa por isso. Você vai falar com o pastor que está em flagrante erro e por falta de humildade ele diz: você tem que se calar porque eu sou o pastor e você é a ovelha. O que está sendo dito aqui é o contrário. A autoridade do cristianismo independe da pessoa, mas é fundamentado na própria Escritura. Ele diz mais: muitos evangélicos modernos, amedrontados pelas exigências do pós-modernismo, por isso que foi tão importante falar sobre modernismo e pós-modernismo para poder entender o que vem pela frente, alegam crer nas Escrituras, mas depois se abstêm de proclamá-la com qualquer autoridade. Eles estão dispostos a falar sobre a verdade das Escrituras, mas na prática eles a desnudam de sua autoridade, tratando-o apenas como mais uma opinião no grande mix de ideias pós-modernas. É muito comum hoje na pregação não apenas o pedir desculpas, mas o relativizar a autoridade da Bíblia. É dado como um conselho. Tempo desse eu estava escutando uma entrevista de um pastor conhecido no meio reformado, que quando perguntado sobre casamento misto, ele disse que era um conselho. O que ele estava dizendo ali eu não me lembro exatamente a expressão, você lembra, Caio? Não é recomendável. Perfeitamente isso aí. Não é recomendável se casar com ímpio, mas não é proibido. Né? Por que isso? Porque certamente ele já se deparou com muitos casos de crentes com ímpios na igreja e ele não quer ferir aquelas pessoas. Né? Então parece um sentimento muito piedoso, mas na verdade você está corroborando com o erro da igreja. Eles vão permanecer no erro, porque se não há autoridade contrária, então é uma questão de foro íntimo. Cada um vai discutir como vai fazer. E não é assim que se faz na Escritura. Ele diz mais ainda: com efeito, então a tolerância pós-moderna implica em total rejeição de todo conceito de autoridade divina.
ela acarreta uma negação de que Deus verdadeiramente falou, ou no mínimo, uma negação que suas palavras têm qualquer autoridade. Para uma pessoa pós-moderna, tudo que Deus falou deve ser questionado. Para o crente, tudo que o mundo fala tem que ser questionado. Eu preciso rejeitar uma coisa para poder abraçar outra. Não dá para abraçar Deus e o mundo. Ou você fica com a autoridade da Escritura, ou você fica com a autoridade do mundo. As duas ao mesmo tempo é impossível. É por isso que a Bíblia é tão categórica em falar: só existem dois caminhos, só existem duas portas, só existe céu e inferno, Deus e Satanás. São só duas opções. Não existe uma terceira via. Lembrando ainda sobre o 11 de setembro, eles citam um caso aqui interessante, que uma igreja nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, deu o microfone da igreja, o púlpito da igreja, para um muçulmano falar o que é o islamismo. Para mostrar àquela igreja nos Estados Unidos, que estava irada com os ataques, com toda correção e autoridade para ficar irada, que eles não são assim. Então foi dado, é citado aqui a ocasião, o lugar onde isso aconteceu, e dito que no final os crentes estavam dizendo coisas do tipo: eu achei muito interessante ver o quanto nós temos em comum, disse um membro da igreja. Olha só, o muçulmano e o crente, quantas coisas a gente tem em comum, né? A gente usa bomba, a gente crê em Maomé, é a mesma coisa. Outro disse: aberto portas para comunicar, que o imã, que foi o rapaz falou, tinha aberto portas para comunicar e mostrou que os muçulmanos são gente do mesmo jeito que nós. Que coisa linda, né? Aí eles deram as mãos e cantaram Imagine. É o final da história aqui. Pontos, nem sempre funciona, viu, na área da diplomacia. Uhum. A gente, até na diplomacia, a gente está vendo como isso não é uma verdade absoluta. Que na boa parte das vezes é melhor construir pontes do que barreiras, muros. Mas, por exemplo, se for usado contra os Estados Unidos agora quando está construindo um muro. Quando o muro que está sendo construído é uma ponte. É uma ponte entre os americanos e entre aqueles que querem entrar legalmente. Agora é um muro contra quem? Contra os ilegais, contra os terroristas. É um muro contra isso. Então, que ponte e que muro? Qual é o conceito que você está falando a respeito daquela questão, né? Então, na diplomacia também tem que ser avaliado, caso a caso, o que é o conceito de ponte, o que é o conceito de muro, porque às vezes o que o mundo geralmente faz, muitas vezes, é confundir conceitos para imprimir uma falsa paz. Você chegar para um muçulmano e dizer: vamos lá na minha igreja explicar que você não é o que você é, isso é uma falácia tremenda. E você coloca a igreja numa situação de muito perigo. Vamos dizer que aquela pessoa não seja um potencial terrorista, Alguém já disse que o muçulmano ou é o terrorista ou é em potencial, Mas vamos dizer que esse seja uma pessoa, não tenha esse problema. Qual é o perigo que você expõe à igreja? No mínimo, ele está sendo influenciado doutrinariamente. Para dizer assim: veja, olha, não é só o cristianismo que prega paz, não. Eles pregam também. É porque aqueles ali são os radicais. Antes a bomba, Antes a bomba do que essa sorrateira perversão da igreja. Poucos dias eu vi um vídeo de uma igreja neopentecostal,
em que tinha uma igreja evangélica, entre aspas, e na mesma rua, do outro lado da rua, uma igreja católica. E o pastor deu o púlpito para o padre vir falar, com palavras de paz, de pacificação. Estamos em lados diferentes da rua, mas na mesma trincheira da fé. Veja que coisa linda. Construindo pontes e não barreiras, né? Ponte para quê? Para o inferno, só pode ser. Está pavimentando a ponte para o inferno. Não existe esse tipo de união entre Cristo e o mundo. A autoridade de Cristo sempre era para separar a igreja do mundo. Quer falar eu? Comunista dos infernos é redundância. É sair para fora, entrar para dentro. Ele mandava um papo móvel, né? Agora eu quero saber o que esse medo, esse medo que era enviado, vamos dizer agora, porque nesse sino da Amazônia agora, ele negou, né? Que Jesus é Deus, né? Ele disse que Jesus não era Deus, não, mas era um homem de notável inteligência. Inclusive. Racionalista, ainda por cima, né? Inclusive lá na ceia dele lá, né? Eu esqueci o nome lá, que eles têm como saco. Eucaristia. Era um santo daime para ficar doidão. Opa. E o negócio lá que os índios faziam lá, uma tapioca. Beiju, tinha um seminarista que estudava comigo, angolano. Ele dizia que lá na Angola é tipo uma tapioca com Coca-Cola. E ele defendeu que isso era um elemento de culto tranquilamente. Isso aqui está sendo chamado. Sempre tem um termo técnico, né? Para todo mundo o pessoal inventa um termo técnico que fica bonito e aí ninguém vai ter coragem de dizer que é ignorância. Foi chamado esse tipo de hermenêutica, né? De você ouvir o outro lado, de saber que existe a sua doutrina e outra doutrina, de hermenêutica da humildade. É um resumo da proposta do seminário num assunto sobre essa questão, a hermenêutica da humildade. Nesse curso, o curso visa auxiliar os alunos a aprenderem a formular uma nova teologia e métodos que sejam relevantes e significativos no mundo pluralista, multicultural, pós-moderno, no qual somos chamados a ministrar. É basicamente uma tentativa de articular uma hermenêutica. Isso aqui é uma introdução do curso. O curso, dentro do seminário, está dizendo que o pastor precisa ser treinado com uma nova teologia para atingir as novas necessidades de um mundo pós-moderno, multicultural. Os Estados Unidos provam disso aqui há muito tempo. Se você observar vídeos de igrejas de lá, aquelas mega igrejas, né, são enormes, não tem em nada lembra uma igreja. O ambiente é bem escuro, um ambiente muito escuro, e ele está praticamente sempre ligado a uma apresentação. Você perde aquela ideia do culto ser corporativo, das pessoas participarem, e tem apresentações do começo ao fim. Porque a ideia é que seja uma coisa mais cultural, né, uma manifestação mais da cultura do que da própria religião. E João Pessoa tem um caso desse, viu? A igreja chamada Cidade Viva, ela tem todos esses princípios de iluminação baixa, de muito jogo de luz, de muita apresentação, do começo ao fim do púlpito. Eu não tenho parler do púlpito, não tem púlpito, é uma mesinha assim, o pastor fica sentado e é uma conversa com as pessoas. Pois não, Caio? Não vai defender não, né, Caio? Caio veio de lá, mas saiu de lá, graças a Deus. Geralmente as percepções são: o culto foi muito bonito, o culto foi muito interessante, o louvor estava lindo. Então são percepções de quem está analisando o culto, não de quem participou. Quando a gente participa do culto, a gente diz: foi uma bênção, a palavra foi impactante, Deus realmente falou comigo. Mas nesse tipo de ambiente, não, você avalia
como espectador, não como um participante. Última parte aqui do texto. Como é, Caio? Nós precisamos... Ele falar ainda? Mas a ideia é essa mesmo, é que você seja espectador. Até porque aí você pode chamar um visitante e ele não vai ser constrangido. Nós precisamos extrair desta crítica radical o que é apropriado para uma visão cultural cristã renovada, desenvolvendo a hermenêutica da humildade, né? Nós precisamos dar um exemplo de uma postura cultural não triunfalista que ouve e confessa. Aí o contraponto. Mas a Bíblia nada sabe da tal hermenêutica baseada no diálogo com outros pontos de vista. Nossa pregação das Escrituras deve ter autoridade. Tito 2:1, né, que a gente leu. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Fala o que for conveniente, seja ao idoso, à idosa, quem for. Outro texto que ele vai citar logo em seguida, Tito 2:15, aí no mesmo texto. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Essa é interessante, que é uma exortação mais parecida com a igreja, né? Ninguém te despreze. A igreja não deve desprezar, mas ele está dizendo ao pregador, para que o pregador saiba que ninguém deve desprezá-lo. É uma tentação muito grande, especialmente nessa época, do pregador ter medo de ser autoritário e não pregar com autoridade, que são duas coisas completamente distintas. Pregar com autoridade é diferente de ser autoritário. O que é autoritário? É o pregador que dá ordem que não saiu da Escritura. Isso é autoritarismo. Né? Porque, por exemplo, se eu chegar para você e dizer qual é a roupa que você tem que vir para cá, exatamente, isso é autoritarismo. Se eu disser como você deve, né, que tipo de carro você deve comprar, e sair em minúcias assim, onde você deve viajar, você pensa que isso é um absurdo, mas tem muito lugar onde os pastores entram nessas minúcias. Até pouco tempo, especialmente na Assembleia de Deus, quem era a assembleana conhecida? Mulheres de saia abaixo do joelho, né? Coque no cabelo, sem depilação, que é pior do que saia. Saia é detalhe, agora assim, fomentando a teoria da evolução, né? Então, a saia grande, coque no cabelo, Bíblia embaixo do braço, aí estava um assembleano. E um homem de paletó e gravata para tomar banho, fazer comida, o que for, caminhar. Rapaz, vocês ficam brincando assim, mas tem um sujeito que eu conheço, que ele dizia que não dormia sem calça. Porque podia ser que se acordasse e não podia estar de bermuda. Tem um outro, meu pai conhece muito bem, também da mesma denominação, que ele ficava assim, escandalizado porque a gente ia para a praia. Quer dizer que era um absurdo. Quem foi que ensinou isso a essas pessoas? Alguma autoridade deve ter ensinado isso, com autoritarismo, não com autoridade. A Bíblia não prega isso, irmãos. A Bíblia não diz que você não pode ir para a praia, que você tem que usar saia daquele tamanho. Agora a Bíblia dá princípios. O que o pastor com autoridade prega são os princípios da palavra, não esse tipo de autoritarismo. Então, no final do texto aqui, é o que ele vai dizer. A autoridade do pregador e a autoridade do cristianismo está na palavra de Deus. Agora, o que está na palavra não pode ser rejeitado. Ninguém te despreze. Se você for ter que exortar alguém, seja quem for, mas é na palavra, não tenha medo, ninguém te despreze. Se você está sendo exortado, não despreze a autoridade da palavra. Agora, por fim,
A gente precisa orar para que Deus dê autoridade nos púlpitos, né? Porque quando as pessoas abraçam o pós-modernismo, abraçam inclusive o conceito de relativismo da verdade. Se a verdade não é una, se não existe uma verdade, então não tem esperança nenhuma para o povo de Deus. Mas se a palavra de Deus é a verdade, tem que ser pregada dessa forma. E aí vamos fazer uma crítica também, a gente critica os pentecostais, mas vamos criticar um pouco dos reformados também. Algumas pessoas aprendem, alguns seminaristas especialmente aprendem a doutrina reformada, né, que é mais tradicional, e passam a pregar como se estivessem mortos, como se pregasse uma doutrina morta. O púlpito não tem vida, pregam sem convicção nenhuma, falam para a igreja. Pregador já de anos que ele está ali só para cumprir tabela. Isso não é reforma, irmãos. Se você lê os reformadores, eles eram como fogo no púlpito. Não entendi. Vibravam. Leiam os puritanos, eles vibravam. Só em você ler o texto deles, eles eram vibrantes no texto. Porque é impossível você ouvir a pregação e não se emocionar. E você pregar e não se envolver. Então, a pregação reformada é vibrante, sim, mas é vibração que surge da Escritura. É autoritativa, não é autoritária, porque procede da palavra de Deus. Silas Malafaia tentando derrubar o calvinismo é igual a Evinha tentando me derrubar. Você cai de brincadeira, você brinca com a criança, né, fazendo que você caiu, e ela pensa que lhe derrubou. É mais ou menos aquela cena ali. Vocês viram isso, não? É ridículo. Não dá para perder tempo contestando aquilo ali. É ridículo. Tem coisa que a gente tem que deixar do jeito que são. É você olhar assim e dizer, não merece resposta. É ridículo. É muito fraco mesmo. Aquilo ali é uma vergonha para os arminianos, porque existem arminianos bem mais estudiosos do que ele, que respeitam inclusive, né, o calvinismo. A gente inclusive essa semana estava lá, né? Foi para uma igreja onde tem um seminário interdenominacional, tinha muito arminiano lá, mas eles respeitam. Ninguém se levantou lá para derrubar o calvinismo, né? Porque não é muito fácil não, inclusive, né? Até hoje não teve essa pessoa. Vamos orar? Alguém quer comentar mais? Então vamos orar. Felipe, bora, por favor. Amém.